Estreando o nosso quadro Segredo dos Produtores, o nosso músico flautista que bebe de diferentes fontes, tem remix com diversos artistas nacionais e internacionais, já passou por grandes festivais como DGTL, Deck Mantel, Time Warp, com vocês, nosso produtor Laércio. Aê! Boa noite, aqui é o Laércio, muito obrigado pela apresentação e estou muito feliz de poder compartilhar um pouco do meu processo com vocês. Especialmente calhou da gente poder fazer a divulgação de músicas inéditas também. Estou terminando agora o processo de um álbum que é chamado de Plants. Ele vai ser lançado em setembro, ele vai ser lançado pelo Doc Records e eu vou mostrar aqui para vocês um pouco do processo das duas primeiras músicas do álbum que vão sair em setembro, que se chamam Orvalho Parte 1 e Parte 2. Tem a ver com o crescimento das plantas, então começa com o orvalho, depois vem a germinação, o florescimento, a frutificação, a tempestade derrubando os frutos, as sementes e a unidade. É um álbum que tem colaboração de bastante gente. Nesse caso aqui eu vou mostrar para vocês uma música que é composição minha e participação minha na flauta, e vou mostrar um pouquinho também da mix que o Dudu Marotti, grande produtor e um grande mixador, né, que mixou meu álbum, também vou poder mostrar um pouquinho das diferenças. Vamos lá? Bom, eu vou mostrar aqui para vocês um pouco do processo da Orvalho, parte 1, né? Então eu comecei com uma melodia com um synth do próprio Ableton, mas que eu fiz alguns parâmetros, algumas automações de LFO no filtro, no tempo, né, das notas e no sample shift. E é um acorde... São acordes, né, bem simples na verdade, mas que tem uma harmonia bem bonita quando tocados juntos. Então vou dar o play aqui só para vocês verem de onde parte a música. Então dessa melodia eu trabalhei com outras texturas, né? No caso, um pad aqui, ele vai glitchizar um pouco porque ele é bem pesado, mas eu vou soltar uma nota deles para vocês verem. Aqui ele. Então esse toca junto com... faz esse acorde bem bonito juntos. Obviamente exportei isso em áudio, né? Usei aqui também um sintetizador do próprio Ableton de voz. Eu apelidei de voz do Arung porque eu tinha feito essa composição para fazer uma introdução no Arung e acabou virando também faixa do álbum, né? E aí tem outras ambiências, né? Que eu gravei também com outros sintetizadores também do Ableton. Essa que a gente acabou de ouvir, perdão. Aí tem umas aves aqui, que uma amiga minha, Juliana Duran, ela foi morar na Índia. Um dia ela postou um vídeo com o som das aves, né, de manhã, e eu pedi para que ela gravasse no celular e mandasse para mim, que é esse som aqui. Então fica esse som de aves na música. E aí tem um outro sintetizador aqui, que é um sintetizador que ele... Vamos ver se eu solar ele aqui. Que ele tem até um símbolo de raiz aqui, que tem a ver com... Ele tem parâmetros que eu fui sintetizando aqui para chegar nessa textura, e que também virou áudio depois. E a música, ela tem flauta, né? Então eu vou tocar ela vou mostrar aqui para vocês a composição de flauta que eu fiz. E vou também executar aqui um pouquinho da flauta, como que eu vou fazer ao vivo essa música, né? Então vamos lá. Bom, então eu vou dar um play aqui na música para vocês escutarem a Orvalho Parte 1 do meu novo álbum.
Bom, então essa é a primeira composição do álbum. E aqui eu vou executar a flauta porque as pessoas às vezes têm um pouco de curiosidade, né, de como que eu faço isso em estúdio. Então, eu tenho uma placa de som, que é uma placa de som normal, assim, é uma Focusrite. E eu tenho, né, a flauta, obviamente, um microfone que é um AKG para sopro mesmo, ele já tá bem velhinho, inclusive, mas tem uma captação bacana de sopro, né? E no canal da flauta, eu uso um EQ, né, para tirar graves, né, para não dar microfonia, principalmente nos clubes, tira um pouco dos highs também. E aí tô usando um reverb bem curto aqui, se for ver, assim, não é tão longo. E um delay, e tirei algumas frequências aqui. Isso foi principalmente para a primeira mix, né? Depois eu vou mostrar a mix final que eu fiz com o Dudu Marotti, que, nossa, ficou excepcional. Mas vamos lá aqui com a música sem a flauta e eu tocando aqui. Vamos ver como é que soa. Então, a sequência é a mesma, obviamente ao vivo, né, não tem tanto tratamento, né, então, obviamente a gravação fica bem melhor depois de mixada. Eu vou mostrar rapidamente aqui, né, eu vou abrir um canal aqui de áudio, só para colocar a versão de mix que o Dudu Marotti fez. E para vocês perceberem um pouco da diferença de sonoridade. A master quem fez foi o Pimpo Gama, mas a gente vai escutar a mix primeiro aqui. A master tem pouca diferença porque realmente é um trabalho em conjunto dos dois que ornou muito, fazendo ela bater, né, nos PAs, nos sound systems, no streaming, né, e com uma mix muito adequada para isso também. Bom, então dá para perceber, né, só a questão do volume já dá para perceber, e a limpeza, né, dos elementos e a potencialização, né, depois dessa limpeza de uma potencialização dos elementos que compõem a obra. Tem a master aqui também, dá para abrir aqui só para vocês verem. Tá aqui. Então ela tem pouca diferença na wave, né, mas o resultado final a gente percebe aqui algumas coisas um pouco mais engordadas, né, então o Pimpo mandou muito bem também. Então esse foi um processo da primeira faixa, né, que eu quis mostrar aqui para vocês, né, um processo, né, de composição bem melódica, e que ela tem a parte 2, essa parte de orvalho, né, então eu imaginei sempre a coisa da natureza agindo, né, na terra, né, e consequentemente no crescimento das plantas. Então o orvalho seria esse molhar, né, a primeira molhadinha da terra logo de manhã, mas ela tem a sua alegria, né, que é com o nascer do sol, e que vem a parte 2, né? Então eu fiz como se fosse um remix, né? Uma versão club, né? Dessa primeira gravação, e que ficou
Então aqui eu vou mostrar para vocês o processo da parte 2 do orvalho, né? Que é essa parte mais feliz, né? Quando o sol amanhece, o orvalho né, esquenta a terra ali também um pouquinho. E eu fiz uma versão daquele vocal, né? Do Fiz ele, né? Com um sintetizador aqui do próprio Ableton, com um pouco de modulações de filtro, de time, envelope. Que ficou... Peraí, deixa eu só solar ele. Tá tocando alguma coisa junto aqui. Pronto. Então ficou esse som mais... Que é o que trouxe a música, né? Obviamente eu pus um kick daí, né? Pra deixar ela mais né? De pista mesmo, né? Então um kick do próprio Ableton. Esse kick aqui no caso, kick bend-in, alguns parâmetros ajustados, óbvio. Tem umas baterias aqui que eu felizmente tive o prazer de ter umas gravações do Igor Cavaleiro. Eu até mandei e-mail para ele para falar que eu tava usando, mas são riffs tão pequenininhos que eu acho que é até ousado falar disso. Então esses são os riffs de high, né? E aqui o snare. Tem umas viradinhas, né? E isso tem também um bass, um Vermona, um Mono Lancet, que é um sintetizador que eu uso bastante para fazer bassline e que fez esse bass aqui. E a música, né, tem a flauta, né, tem os outros pads, né, de voz, né, que vocês ouviram na outra música, né, somado aqui. Né? E aí tem a flauta, né, que tinha na outra música também, tem esse synth também. Se completam muito bem. E a música completa, ela ficou assim. Depois de um tempo da música, entra a flauta também. E aí temos uma versão parte 2 da Orvalho. Depois ela passou por um processo de mix com Dudu Marotti, um processo de master com Pimpo Gama, né? A música acaba batendo bem mais alta, né? Bem mais, né, próxima do que vai ser tocado nas pistas mesmo e nos streamings, né? Então ela ganha mais volume, né? Mais presença nos elementos. Alguns efeitos, né?
E basicamente é isso. Estou muito feliz de compartilhar o processo com vocês, né? Dessas duas músicas do meu álbum Plants, são Orvalho Parte 1 e Parte 2. Muito contente de poder expressar um pouquinho mais daquilo que eu tentei mostrar através da música, né? Que é a preocupação com as plantas. E espero que vocês tenham gostado. Obrigado. Jordan, eu começo as minhas músicas normalmente por três vias, assim. Ou é a melodia, alguma melodia que eu comece e acho bonita, ou com um beat, né? Normalmente kick, clap, ou com bassline, né? Então eu coloco algum kick reto, alguma coisa ali só pra ficar solta pro ritmo e faço o bassline e depois a melodia. Mas basicamente, normalmente eu uso melodias para começar as minhas músicas. Que é o que todas as pessoas acabam lembrando muito, né? Assim, de todas não, mas grande parte das pessoas acabam lembrando da melodia da sua música, pelo menos no meu caso, né? Então elas cantarolam a melodia para lembrar da melodia ou da música, do nome. Então isso é uma característica minha mesmo. Bom, Daniel, a inspiração primeiro vem da liberdade, assim, né? Então eu gosto de fazer música quando realmente eu tenho vontade e tenho um motivo para fazer, né? Então, uma coisa que me inspira muito é visitar galeria de arte ou visitar exposições, né? Ou assistir algum filme, porque isso, quem sabe, me dá alguns insights, algumas ideias, né? Que possam ser transformadas em som também, né? Então, é uma forma de linguagem. Então, a gente tem todo uma forma de se expressar também através da música quando a gente tem sentimentos com outras linguagens, né? Visuais, por exemplo. A inserção da flauta no meu live, ela começa por causa de uma pessoa, né? Que é o Alan Abrams, é o Portable. Ele é um artista da África do Sul, que reside na Europa. E ele tem um live também, que é o Portable Exes Body Code. E eu fui artist care dele, né? Eu cuidei, né, do artista no The Edge há muitos anos atrás. Eu já tocava como artista e tinha meu live sem flauta. Eu sou flautista de formação, né? Desde criança eu toco flauta, né? Tocava na igreja. E aí depois na adolescência acabei abandonando e fui para a Europa para fazer, acho que minha primeira, segunda turnê por lá. E o Portable me convidou para ir para casa dele. E aí não fizemos música, nada durante esse processo, mas no final da minha estadia na casa dele, ele colocou um disco, um vinil com som de flauta. E eu falei, eu toco esse instrumento. E ele solicitou que eu tocasse para ele, né, uma melodia para uma composição dele. Quando eu cheguei em São Paulo, eu gravei pela primeira vez uma composição minha para uma música e mandei para ele. E ele já lançou essa música no Live at Robert Johnson, que é um selo muito, muito grande. E depois lancei mais algumas vezes nesse próprio selo com ele, inclusive no Perlon, que é um selo muito, muito renomado do Minimal. E aí fui convidado para tocar com ele numa turnê na Europa. Então eu fiz minha primeira turnê tocando flauta só. Foi bem legal essa experiência. E aí eu vi a possibilidade de incorporar isso ao meu live. E que foi uma grande mudança, assim, também na percepção das pessoas do meu som. Bom, Rafael, eu uso pouco plugin, né? Assim, eu tenho usado alguns plugins na hora de finalizar a música, alguma coisa assim, mas para o processo de produção, eu uso muito os plugins nativos, né? Da Ableton mesmo, assim. Então, eu tenho alguns plugins que tem lá os presets originais, eu alterei até chegar num timbre ou numa sonoridade que me agradasse. Então, eu tenho alguns que eu uso muito, que é um Tom Noise, né, que ele vai desde tom até noise, eu consigo controlar bastante parâmetros dele. Uso os nativos para bateria também, né, kick, clap, alguns deles, né, então uso coisas nativas. E no master do meu live, que é um plugin daí, né, que não é nativo da Ableton, é um que eu uso há muito, muito tempo, é o PSP Vintage Warmer. E eu uso ele no master do meu live, assim, mas para produção são poucos os que eu uso, normalmente são nativos.
eu me ligo muito nas tendências, não para tentar segui-las, mas para compreender o que está acontecendo no momento, né? Então, para eu me atualizar, eu uso muito pouca plataformas para pesquisa de música, porque eu componho, né? Então, eu pesquiso pouco, mas eu saio muito. Então, toda semana eu vou a alguma festa, né? Normalmente de festas que às vezes são menores ou festas bem grandes, festivais. Fui ao último Track Boa e fui ao Festival da Mamba Negra no mesmo fim de semana. E são diferentes, né? Espaços e sonoridades, mas isso me faz pensar naquilo que eu estou fazendo e naquilo que eu posso fazer também. Olha, eu tenho dica para como conseguir ir no começo de carreira, que é um investimento meio até estranho para quem está de fora, né? Que é sair. E sempre que eu saía, até hoje, assim, se eu posso, né? Que agora eu tenho outras formas de comunicação mais privilegiadas pelo tempo de carreira, mas eu sempre saí, na época, em 2006, 2005, 2007, com CDs, né? Do meu trabalho, então eu entregava para umas 2, 3 pessoas durante a festa. E depois disso, pendrives, né? Tive pendrives até recusados, assim, mas que foram para outras pessoas. Inclusive, um dos pendrives que eu entreguei em 2011 foi para o John Dixon, que é do Underground Resistance, que é uma banda de house eletrônico, assim, né? De Detroit. Tem sax, tem teclado, tem DJ, né? Tem vocalista. E são bem tradicionais, né? Na música eletrônica. Eu entreguei o meu pendrive para o John Dixon em 2011. Em 2021... no meio da pandemia, recebo uma mensagem no Instagram do John Dixon, falando: Laércio, eu acompanho seu trabalho desde quando você entregou seu pendrive para mim, né? E isso tudo mostra o quanto que a música ela pode demorar um pouco para germinar, assim, mas são formas de conseguir se expressar, de mostrar seu trabalho, né? Então, a gente ficar na memória afetiva das pessoas, né? Por um presente, por um pendrive, na minha época do CD, né? É muito mais vivo, né? Muito mais real. E isso possibilita possibilidades de você tocar, né? E nas festas das pessoas, né? Que você quer tocar, né? Fazer parte daquele núcleo, primeiro como pista e depois, quem sabe, tocando. A track mais difícil que eu já fiz vai ser lançada ainda. Eu acho que foi a mais difícil de fazer. É uma música que eu fiz com o Robert Owens, que é um cantor de house bem tradicional também, um querido. Conheci ele no Panorama Bar, inclusive junto com o Tessuto, há muitos anos atrás. E depois de um tempo a gente se cruzou também na pandemia, um projeto do escritório de publishing que eu trabalho, que é a True Love Music. E o John, que é o responsável por essa agência, colocou a gente em contato para gravar. E uma dessas músicas tinha um arranjo mais simples, assim. Só que depois eu tive que transformar essa música numa música com uma progressão um pouco mais pop, que tinham algumas, sei lá, não são regras assim, mas são formatos de progressão de cordas ou de harmonias que não são tão retas e simples como às vezes tem na música eletrônica de repetição, né? E eu tive que penar um pouco para conseguir chegar nessa harmonia, né, nesse crescimento, com a orientação do John, que na época me deixou louco. Você falei: puta, o que ele quer que eu faça na música? Ele me mandava link, sugestões. O Gui Borato fez uma gravação de cordas para mim, que eu utilizei também nessa música. Então foi a música que eu tive mais trabalho, assim, para chegar num resultado de excelência. Bom, a minha entrada na Entourage foi, acho que 7 anos atrás, se eu não me engano, foi 2017 ou 2016, né? Acho que são 7 anos mais ou menos de trabalho. Eu era um artista que estava na agência do The Edge até 2016, mais ou menos, nesse período, e houve, né, uma discordância, e não é uma discordância de briga, nada disso, mas de posicionamento em algumas questões artísticas e também na época relacionadas às festas e tudo mais, mas foi uma saída tranquila, amigável, mas eu também, por respeito, acabei não indo para nenhuma agência. Então fiquei uns 6 meses trabalhando com uma amiga minha, que é a Fanny Mai, que é muito competente no que ela faz, em tudo, e eu falei: pô, você não quer ser minha booker e tal? E ela topou ser minha booker por uns 6 meses. E nesse período eu conversei, né, com algumas agências que já até me conheciam, que foi a Entourage, foi na época que hoje é a Alliance, e ela tinha um outro nome, 24 Bit, né, e
E dali, com a Plus também, que eu até tinha uma relação já com outro projeto que era o La Costa, mas dali eu consegui ver uma perspectiva de uma evolução de carreira, né, com outro olhar para minha música. E aí eu tive o convite da Entourage. O público inicialmente não entendeu muito, né, era uma época que não tinha ainda Time Warp, Tanza, Boma, né, não era uma produtora de eventos. Então sofri um pouco de receio das pessoas, será que vai mudar o som? Como se isso fosse ruim também, mas não é uma coisa ruim. Mas eu não mudei meu som, só que isso foi gradual, né? E essa conquista, né, de ter uma agência tão grandiosa, né, com tantos profissionais qualificados trabalhando comigo, né, e para que meu trabalho seja divulgado, foi um processo muito, muito enriquecedor para mim, acho que também para a agência, de certa forma, por isso que eu estou lá até hoje. E gosto muito de participar dos eventos da Entourage e também ser artista da agência, assim, é um ambiente muito, muito saudável. Assim como outras agências também têm seus ambientes saudáveis e acho que são parcerias, né, que a gente pode começar a terminar sem ter problemas de relacionamento. O remix do oficial do Chico Buarque foi uma coincidência da vida, né? Eu tinha uma companheira na época que era a Karine e ela me ajudou muito no começo de carreira. Me levou na primeira rave, pagou o meu curso de produção, né? Me incentivou muito a seguir nessa carreira. E um dia ela chegou em casa com essa ideia, né? De fazer um edit dessa música orquestrada, né? Dessa versão orquestrada. E eu falei, puxa vida, eu não gosto de fazer essas coisas, não fazer esse tipo de música, mas ela, como era uma grande incentivadora do meu trabalho, eu falei, vou fazer. E fiquei alguns dias warpando, né, essa música que é bem difícil, né, de warpar tudo, e criei essa base, né, mais eletrônica. E logo que eu terminei, eu fiz uma versão meio de fake master, assim que eu chamo, dei na mão de um artista que chama Dinho, que é o Dinho, é o Robles, o Arnaldo. E ele tocou num rooftop, assim, num prédiozinho aqui no centro de São Paulo, para poucas pessoas, tinha umas 30 pessoas, mas que já tava lotando aquela sacadinha ali, e bombou o negócio, assim, falei, caramba, essa música é muito boa mesmo, né, ela funciona na pista. E aí comecei a toquei ela no Boiler Room, e aí o núcleo que tava fazendo o Boiler Room na época era o pessoal do Goptan, que tem um selo, e eles pensaram em lançar a música, né? Fizemos todo o processo, né, jurídico juntos, né, ali de advogado, tudo. O Chico ouviu, aprovou, só que viabilizar financeiramente aquele projeto era muito caro, né, como selo mesmo, né, investiu o valor que eles estavam cobrando. E essa música ficou guardada, assim, guardada não para tocar, mas, né, para lançar, ficou lá incubando. E aí depois de um tempo eu entrei no selo do Gui Borato, né, já com alguns lançamentos, e ele me viu tocando. Gostou muito da versão e quis fazer daí, no caso, né, esse apoio, né, de lançar essa música. Fizemos mais uma versão também com menos vocal, assim, mais suprimidos, que sou eu e ele. E aí foi lançado em vinil, foi lançado, né, nas plataformas digitais também e muitas vezes eu tenho que tocar, as pessoas pedem. Queria agradecer aqui todas as pessoas que estão assistindo, né, e que também fizeram perguntas. Estou muito feliz de poder contribuir, de certa forma, também com a cena de música eletrônica, compartilhando alguns conhecimentos meus e vivências. E gostaria muito também de chamar vocês para prestarem atenção um pouco nas minhas redes, que eu vou começar a soltar algumas pílulas do meu próximo álbum, que é o Plants, que vai ter apresentação inédita no The Town, no dia 7 de setembro, e também na mesma época de lançamento do álbum. Em julho tem o primeiro single, em agosto o segundo single. Eu espero que vocês gostem. Até.